E cada vez que você pratica falando, você está fazendo um momento de consolidação, que é aquele momento que fixa as informações lá na sua memória. Você não vive reclamando que não lembra das coisas? Então, é esse treino que faz você lembrar. E aí a gente vai começar a acrescentar informações sobre onde você mora. Você pode falar da sua cidade, você pode falar do seu estado, você pode falar do seu país. O que é importante você entender? Que tudo é muito adaptável. E quando você está conversando com alguém de outro país, ele de fato se interessa muito em saber como é a sua cidade, como é o seu país, como é o clima, como é, enfim, então tudo é muito adaptável. A intenção é ensinar você como que você pode estruturar isso e depois, se você quer acrescentar mais uma informação, você acrescenta. Vai ficar muito fácil para você depois acrescentar até mais informações, caso você tenha esse desejo, esse interesse. Então, para começar falando sobre o local, sobre onde você mora, eu comecei com um exemplo aqui, né? Uma maneira de falar é: eu moro em tal lugar, em tal cidade, em tal estado. Até para o país você pode usar também, né? Tem muita gente que o país é de um país natal, né? Por exemplo, I come from Brazil, mas eu moro em tal país, eu moro em outro. Você pode usar também essa frase. Eu moro em, uma outra maneira de você falar. Minha cidade é, falar o nome da sua cidade, né? É uma cidade, uma característica, é uma cidade grande, é uma cidade pequena. Minha cidade não é tão grande, não é tão pequena. Olha, mais uma opção de você começar a falar sobre a sua cidade ou sobre o seu estado também, tá? Ou até mesmo essas frases você consegue usar também para falar do Brasil. Ou do país que você está morando hoje. De repente não é o Brasil, né? Na minha cidade tem... Você vai falar o número de pessoas, de habitantes, né? Tem tantas pessoas, tantos habitantes. Porque muitas vezes eles perguntam, quando você fala, minha cidade é uma cidade pequena. Tá, mas quantos habitantes tem? Tipo, deixa eu ver se o pequeno para você é o mesmo do que eu penso de cidade pequena. Eu considero a cidade que eu moro hoje pequena. Tem 135 mil habitantes. Mas a gente tem cidades aqui na região, que é bem pertinho daqui mesmo, que tem 70 mil, 80 mil, 60 mil habitantes. Aí consideram a cidade que eu moro a capital aqui, né? Então, é muito relativo. Então, é uma informação que é bem relevante quando você está conversando com alguém de outro país, porque ele vai ter uma referência, né? O que é grande, o que é uma cidade pequena para você. Então, algumas opções para a gente começar a falar sobre onde você mora. Pode ser o país que você está morando, de repente você é brasileiro, mas está morando em outro país. Tem uma galera do time que mora em outro país, tem uma galera que acompanha aqui a Teacher G que mora em outro país. Então, ó, perfeito, né? Para você acrescentar ali, ó, essa primeira e dá certinho. Mas eu moro em, e fala o país que você mora hoje. Como é que eu vou, então, construir isso em inglês? O que é importante? Você já ir separando as informações aqui de seu interesse. Tá, vamos ver então como é que eu falo isso em inglês, né? Então a primeira informação ali, ó, eu moro em, I live in, ó, aqui a gente já gruda e vai ficar live in, né? Então aqui, I live in, junta como se fosse uma palavra só, I live in, tá? Eu moro na, minha cidade é pequena, é grande, é big, grande, small. Eu diria que Araras is small, é pequena, né? Olha 3, uma característica. É uma cidade, it's a beautiful. É uma cidade bonita. Charming, charmosa. Lively, uma cidade animada, agitada, tá? Ó, eu coloquei uma outra maneira de falar cidade aqui. A gente tem o city e tem o town. Quando eu uso um, quando eu uso outro? Os dois vocabulários querem dizer cidade. Town normalmente é usado para cidades menores, tá? Araras, eu posso usar town. It's a beautiful town. It's a charming town. Então, é uma cidade bonita. Town já passa a ideia para quem está ouvindo. É uma cidade menor. A gente não vai usar town para falar de São Paulo, Campinas, né, capitais, Rio de Janeiro. O town já dá a ideia de cidade menor, tudo bem? Olha 4. Minha cidade não é tão, my city is not that, não é tão o quê? Eu diria, my city is not that big. Minha cidade não é tão grande.
Agora eu usei city, porque town eu já sei que eu tô dizendo que é uma cidade menor. Então, o city, né? My city is not that big. Minha cidade não é tão grande, né? Então, cidade ou town, dependendo aí do que você vai usar, se referir. City ou town, tá? Olha a informação 5. Na minha cidade tem tantas pessoas. Olha esse tem. There are. É o tem no sentido de existir. Quando eu falo tem no sentido de existir, eu vou precisar dessa construção. Então, in my city ou in my town, there are tantos people ou tantos inhabitants. Escreva então em português o seu roteiro da cidade, ou do país, ou do estado que você mora. Ó, eu vou então fazer o meu exemplo. O seu exemplo não precisa estar igual ao meu. O seu exemplo tem que estar de acordo com a sua realidade, tá? Então eu coloquei aqui, ó. O que tá em azul são informações que eu acrescentei. Então eu coloquei, eu nasci em Piracicaba, porque eu falei já que minha cidade natal é em Piracicaba. Depois a gente vai juntar tudo, você vai ver. Então eu tô reforçando, tipo assim, ó, como eu te disse, né? Então eu tô reforçando essa informação. Eu nasci em Piracicaba, sim, mas eu moro em Araras, em torno de 170 quilômetros de São Paulo. Eu poderia dar a referência de Piracicaba também, é 60 quilômetros de Piracicaba. Mas como Piracicaba provavelmente é uma cidade que se eu estou conversando com alguém de outro país, ele não vai conhecer, eu prefiro manter a referência da capital, né? 170 quilômetros de São Paulo, a pessoa já tem uma ideia, né? Bom, São Paulo é capital, né? Então, eu prefiro sempre manter a referência da capital do meu estado. Fica a seu critério, o que você quer falar, que referência você quer usar, se você quer dar essa informação, né? Eu gosto, sempre quando eu estou conversando com alguém de outro país, eu falo que eu estou a 170 quilômetros de São Paulo. E a pessoa fala, ok, tá? Muito bem. É uma cidade charmosa, Araras é uma cidade charmosinha, coloquei aqui uma característica, né, um adjetivo. Minha cidade não é tão grande, é a cidade que eu moro, né? Na minha cidade tem 135 mil pessoas. Comparando com Piracicaba, que é em torno de 400 mil, por isso que eu acho que Araras é uma cidade pequena. Né? Então, na minha cidade tem 135 mil pessoas. Isso é o que eu gostaria de falar. Você já tá com o seu roteiro aí? Vamos começar a ver como é que tudo isso vai ficar em inglês? Então, ó. Então, vamos lá. Nós vamos praticar falando aquilo que a gente já escreveu em português, agora falando sobre o local que a gente mora, né? Se eu fosse falar aquilo que eu escrevi, depois eu vou juntar tudo, ficaria assim. I was born in Piracicaba, but I live in Araras, tá? Around, ó, tem duas opções aqui. 170 quilômetros, ou eu posso transformar em milhas, que é o que eles usam, o que é usado lá fora, né, para medir as distâncias. Eu vou deixar um apoio aqui para você fazer essa continha, né, transformar quilômetros em milhas. Na hora, Titi, não dá, não faço ideia. Pode falar quilômetros, não tem problema, tá bom? Mas eu falaria milhas para já facilitar a comunicação. Mas não fique errado se você falar quilômetros, tá? É importante que você entenda, não tem certo e errado. Às vezes você pega um atalho que facilita a sua comunicação, só isso. Mas você pode usar quilômetros aí, tá? Depois eu vou falar dos números com você, né? O 100 é 1 ou 100. 170 kilometers from São Paulo. Então, 170 quilômetros de São Paulo. Ou 105 miles from São Paulo. Tudo bem? É uma cidade charmosa, né? Bonitinha, charmosinha. It's a charming town. My city is not that big. Minha cidade não é tão grande. In my town there are... Ó, percebe que aqui eu já usei town? Que eu já tô dizendo, não é grande, né? Então eu vou usar o town. Na minha cidade tem 135 mil. 100, 100. 35, 35. 1000, 1000. Tem esse apoio aqui para você na próxima página. Então eu vou dizer 135,000 people. A gente fala número na mesma ordem do português. 100, a gente fala no inglês também. 100, 100. E 35 and 35. 1000, 1000. É a mesma ordem. 100, 35, 1000. 135 mil. Porque as pessoas pensam que inverte. Ai, número é difícil. É a mesma ordem do português. Não muda nada, tá?
Tudo a gente precisa aplicar na fala, lembra? Você vai fazer essa atividade de hoje, depois que você deixar o seu roteiro pronto, 5 vezes, tá? Se possível, 5 vezes hoje, 5 vezes amanhã. Se eu fosse juntar tudo agora, eu vou reunir tudo que eu falei desde o episódio 1. Ó, a gente começou com isso aqui, ó. Boa tarde. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Gesiane. Eu sou do Brasil, minha cidade natal é Piracicaba, no estado de São Paulo. Episódio 1 foi isso. Episódio 2. Sobre a minha família é pequena, sou eu, meu marido e minhas 2 filhas. Episódio 2. Paramos aqui no família. Olha, acrescentando o de hoje, vocês perceberam que tá crescendo aí, ó, o roteiro? Eu nasci em Piracicaba, mas eu moro em Araras, em torno de 150 milhas de São Paulo. É uma cidade charmosa, minha cidade não é tão grande. Na minha cidade tem 135 mil pessoas. Eu posso trocar pelo nome aqui também. Em Araras tem 135 mil pessoas. Você decide como você quer falar isso. Mas olha a diferença, guys. A gente começou aqui, primeiro episódio. Aí o segundo a gente foi até aqui, né? Falando dos filhos, família, pais. E aí a gente acrescentou a informação de hoje. Percebe que a gente está construindo? Toda vez que você for praticar 5 vezes, você vai voltar desde o começo. Good afternoon. I'd like to introduce myself. My name is Gesiane. Tá vendo que eu tô no português? É isso que você vai fazer. I come from Brazil. My hometown is Piracicaba, in São Paulo State. About my family is small. It's me, my husband, and my 2 daughters. Olhando no português e falando. I was born in Piracicaba, but I live in Araras. It's around 105 miles from São Paulo. Eu preferi falar em milhas, pode falar quilômetros. It's a charming, beautiful city. Se eu quisesse acrescentar aqui, poderia falar it's a charming town, tá bom? My city is not that big. Não é tão grande. In my city there are 135,000 people. Olha o tantão agora como que ficou, tá vendo? Fui no português e falei no inglês. E aí você sempre parte daqui. Olho e falo. Olho aqui no português e falo. 5 vezes, se possível 5 vezes hoje e 5 vezes amanhã. Fiz uma vez. Essa que eu fiz agora com vocês, contei uma, tudo bem? Eu vou fazer mais 4 vezes. De preferência, pega essas 5 vezes e divida ela. Então, por exemplo, eu fiz uma vez, vou fazer mais uma. Good afternoon, I'd like to introduce myself. My name is Gesiane, I come from Brazil. My hometown is Piracicaba, in São Paulo State. About my family is small. It's me, my husband, my 2 daughters. I was born in Piracicaba, but I live in Araras, around 105 miles from São Paulo. It's a charming town. My city is not that big. E aí você fala segunda vez, né? Como se eu tivesse falado 2 vezes. Tá, eu vou falar mais 3. Eu vou deixar para falar depois. Aí depois eu pratico mais uma, mais 2, mais... tá? Até dar 5 vezes. E cada vez que você pratica falando, você está fazendo um momento de consolidação, que é aquele momento que fixa as informações lá na sua memória. Você não vive reclamando que não lembra das coisas? Então, é esse treino que faz você lembrar o que eu quero falar e como eu falo isso em inglês. É isso que a gente trabalha o tempo todo. Porque a fala, a construção da fala, já na fase adulta, é assim que acontece. Como eu falo? Eu construo a minha fala e não eu decoro uma fala e aí eu acho que eu tô falando e tô lá naquele treino papagaio, né? Que eu sempre falo pra vocês, que é só ficar repetindo frases decoradas. Você não vai conseguir fazer mais nada além daquela frase decorada. Outra informação importante, quando eu pratico a partir da fala, como vocês estão praticando agora, o pessoal do Team Teacher G já está acostumado, que é o pessoal do grupo fechado de alunos. Eles já praticam assim o tempo todo, mas se para vocês isso é novidade, esse tipo de treino é um dos treinos onde você tem uma técnica específica para fala, para desenvolver a fala, porque o adulto precisa praticar assim. E aí quando você tem uma técnica que é específica para fala, que o adulto pode usar, né, porque ele aprende diferente do que uma criança, você vai perceber que o seu treino diário não precisa ser mais do que 15 minutos por dia. É coisa rápida, objetiva, porque você já tá ali, ó, na fala. Thanks for coming. See you tomorrow. Bye bye, guys.